Glória a Deus. Eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Peço à igreja que abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Verso 14 ao 21. Enquanto a igreja identifica o livro, quero expressar minha gratidão a Deus nessa tarde, ter chegado aqui, de ver alguns irmãos que fazia algum tempo que eu não tinha visto. E também agradecer a Deus pelas palavras que já saíram daqui, né? Pela sua presença gloriosa. Que essa tarde, irmãos, é tarde do embaraço sair, irmãos. Hoje é tarde de que o Senhor desfez embaraço nessa tarde, né? Então você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque se tinha algo ou alguma coisa impedido, né, que é tentando impedir, porque ninguém impede o trabalhar de Deus na nossa vida, mas se tinha alguma coisa tentando impedir, o Senhor já desfez nessa tarde em nome de Jesus. Se todos acharam, dêem glória a Deus. Que diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então o discípulo, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Aleluia. Podeis sentar dando glória a Deus, não é? Nosso pastor já orou por minha vida. Aleluia, irmãos. Eu quero declarar para os irmãos que não é fácil pregar a palavra de Deus. E eu estou aqui em cima, irmãos, assim tremendo, viu? Parece como se fosse a primeira vez que eu estivesse pregando, ministrando a palavra de Deus, não é? É porque, irmãos, é uma responsabilidade muito grande de estar aqui nesse momento ministrando a palavra, né? Para que ministro das palavras de Deus, tem ministro aqui, né? Os presbíteros, o pastor está aqui, aleluia. Mas o Senhor nos confiou nessa tarde e vamos assim, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem, irmão, já é conhecedor dessa palavra, bem conhece que o contexto dessa palavra é que o Senhor tinha subido um alto monte com Pedro, Tiago e João, e ali fez uma transfiguração diante deles. E o Senhor descendo aquele monte, aleluia, e vindo, aleluia, voltando para junto da multidão, o texto sagrado ao qual nós lemos vai nos dizer que se aproximou do Senhor um homem e se ajoelhou. Então a gente já começa a perceber que o homem ele não só se aproximou, mas ele se ajoelhou diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 14, no verso 15, no verso 16, a gente vai ver a forma a qual ele chegou diante do Senhor, a forma que ele suplicou a Deus. Então ele se aproximou diante do Senhor, se ajoelhou e disse: compadece-te de meu filho, ele é lunático. Então a gente pode perceber que esse homem ele estava passando uma situação difícil. Esse lunático aqui, aleluia, quer dizer que ele era epilético, igreja, não é? Ele tinha convulsões,
Você vai ver em seguida, dizer que muitas vezes ele caía no fogo, ele caía na água. Então a situação desse pai não era qualquer situação. Não era, aleluia, qualquer enfermidade que estava atormentando a sua vida, ou a vida do seu filho. Aleluia, mas em seguida, no verso 16, antes que ele viesse até Jesus, a ele descer do monte, eles tinham ido aos seus discípulos. Eu peço à igreja que se ligue no céu, foque no que Jesus quer falar com você nessa tarde. Presta atenção, eu vou repetir para você escutar. Antes que ele fosse a ter com Jesus, ao descer do monte, ele foi a ter com seus discípulos. E no verso 16, a Bíblia vai dizer que ele apresentou o seu filho lunático aos discípulos, mas os discípulos não puderam curá-lo, igreja. Ele apresentou aos discípulos do Senhor e eles não puderam curá-lo. Aí eu penso, aí a gente começa a pensar, os discípulos do Senhor não podem curá-lo. Aí a gente vê lá em Mateus 10, quando o Senhor escolhe os discípulos, quando o Senhor separa, instrui os discípulos, instrui os 12 e manda para o campo, né? A gente vai ver no verso 8, Jesus dando autoridade para os discípulos curar enfermo, para os discípulos ressuscitar mortos, para os discípulos purificar leprosos, para os discípulos expelir demônios, né? E a gente vê aqui os discípulos não pôde curar. A gente vai ver uma situação dessa, a gente começa a pensar, meu presbítero Josinaldo, mas por que os discípulos não podem curar aquele menino? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 17, aí vem a resposta. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis? Trazei-me um menino aqui. O Senhor agora repreende os discípulos, igreja, e toda aquela multidão que estava ali. Jesus diz, ó geração incrédulas, por que vocês são tão incrédulos? Porque já foi falado aqui, Jesus separou o barro para uma determinada, aleluia, missão. Então os discípulos, ele tinha autoridade para curar o menino, mas só que naquele momento eles ficaram incrédulos. Naquele momento eles não conseguiram expulsar. Aí o Senhor olha para a multidão, ó geração perversa, incrédula e perversa. Porque tinha no meio da multidão pessoas que não acreditavam. Tinha no meio da multidão pessoas incrédulas e perversas. Tinham pessoas que ao invés de estar adorando Jesus, estavam na multidão, mas com a incredulidade, com o coração fechado. Aleluia. Os escribas estavam no meio da multidão, igreja. Então a gente percebe que também onde há multidão, não só adorador, não só aquele que busca, não só aquele que faz, que quer aprender da palavra do Senhor, mas existe também a incredulidade no meio do povo de Deus. E de alguma forma os discípulos não podem curar, igreja. Eu penso, abrindo aspas aqui, que eles botaram a mão, que eles oraram, mas nada acontecia. Eu penso que ficaram orando, um olhando para o outro, e agora o que é que a gente faz? E nada acontecia. E o Senhor está se aproximando. E o Senhor vai descendo o monte com Pedro, Tiago e João. E eu vejo também a agonia daqueles discípulos, porque eles receberam autoridade e eles começam a se perguntar, eu estou conjecturando aqui para os irmãos entenderem, por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio e curar aquela criança? Ou aquele jovem? Só que quando o homem chega diante de Jesus, que ele diz, olha, eu já trouxe aos teus discípulos, o Senhor, ele diz que geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Por que incredulidade é essa? Que geração perversa é essa? Aleluia. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, desde aquela hora ficou o menino curado. A gente pode perceber que o menino, ele tinha o demônio, mas também tinha enfermidade. A gente percebe que o Senhor, ele expulsa o demônio e depois o menino é curado. Mas nem a cura
E nem expulsar o demônio os discípulos conseguiram, igreja. Aí agora no versículo 19, os discípulos em particular, eles querem saber por que eles agora não conseguiram expulsar os demônios. Ele agora quer saber por que, aleluia, eles levantaram a mão, oraram e nada aconteceu naquele momento. Aí o Senhor, ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Aí o Senhor diz, como em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará e nada vos será impossível, igreja do Senhor. Se você for pesquisar sobre o grão de mostarda, você vai perceber que um grão de mostarda na nossa mão é nada, igreja. Olha o que Jesus estava dizendo para eles. Se você tiver uma fé como o grão de mostarda, vocês vão dizer ao monte, passa daqui para acolá, e nada será impossível. Então você vai perceber que a fé daqueles discípulos, irmãos, estava baixa. Estava quase nada, igreja. E olha que os discípulos andavam com Jesus. Via Jesus abrir o mar, viu Jesus curar, viu Jesus fazer prodígios e maravilhas, recebeu a autoridade de Jesus, mas não pôde curar aquele menino. Mas não pôde curar o filho daquele homem. Aleluia. E o Senhor continua dizendo, mas desta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. E aqui rapidamente eu quero fazer uma aplicação para a igreja. O que é que a gente aprende com esse texto sagrado? O que é que a gente aprende com essa aleluia, com essas palavras maravilhosas? Nem todo aquele que está seguindo Jesus tem autoridade. Nem todo aquele que está no meio da multidão tem autoridade. Nem todo aquele que está aos pés do Senhor, ele tem autoridade. Porque muitas vezes estão no meio com incredulidade. Porque muitas vezes no meio ele está com pequena fé. Agora imagina aqueles discípulos orando, tentando expulsar ali, curar a criança, e os escribas dizendo, não vai conseguir, não vai conseguir. Isso aqui eu só estou conjecturando para os irmãos entender. Não vai conseguir. Porque o Senhor não opera na incredulidade. E de alguma forma encheu o coração dos discípulos de incredulidade, igreja. Ou de dúvida. Aleluia. Eu separei aqui 4 pontos, igreja, para aplicação para a nossa vida. Primeiro, aquele que chega diante de Jesus tem que chegar ajoelhado, se prostrando, pedindo compaixão. Aquele que chega diante de Jesus, ele tem que reconhecer que ele é poderoso para fazer. A Bíblia não fala como esse homem chegou diante dos discípulos, mas fala como chegou diante de Jesus. Então ele chegou diante de Jesus, igreja, ajoelhando, pedindo compaixão do Senhor. O segundo ponto é que não podemos chegar diante de Jesus incrédulos. Porque assim não podemos ver Jesus curar. Não podemos ver Jesus operar. Não podemos ver Jesus fazer prodígios e maravilhas. Não podemos ver Jesus se manifestar no meio de nós, porque a incredulidade impede, igreja. Terceiro ponto é que nós não podemos ter uma fé pequena, uma fé rasa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível você agradar a Jesus. Igreja, a pessoa, o pregador, ele pode pregar muito, ele pode pular muito, falar muitas línguas estranhas, mas se ele não tem fé, mas se ele não tem oração e jejum, nada ele pode fazer. O quarto ponto é, nós temos que ter fé, oração e jejum. Porque a Bíblia vai dizer no verso 21, o Senhor dizendo a ele, mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e de jejum. Então a Bíblia me ensina que a gente tem que ter essas 3 características na nossa vida, igreja. A gente tem que ter fé, tem que ter oração e tem que ter jejum. Se a gente não tiver isso, não viver nessa prática, nada podemos fazer.
Porque é através da minha fé, da manifestação da nossa fé, que o Senhor, aleluia, faz a cura. Foi pela fé daquele homem que o Senhor se manifestou. Mas se a gente não orar, não jejuar, não buscar, aleluia, a face do mestre, não há cura. Se a gente não começar a deixar as coisas terrenas aqui, buscar do alto, não há poder de Deus. Se a gente não começar a jejuar, aleluia, a se encher da palavra de Deus, do Espírito Santo, o Senhor jamais opera em nossa vida. O Senhor não opera, igreja. A Bíblia vai dizer que aqui eram os discípulos que ele escolheu, igreja, ele deu poder. Mateus 10, você vai ver. Ele deu autoridade, mas pela pequenez da fé dele, eles não conseguiram curar. Então a gente tem que ter, igreja, fé. A gente tem que ter oração e a gente tem que ter jejum. Isso significa poder de Deus para mim e para a sua vida. Isso significa autoridade do céu, ele derramando na minha e na tua vida. Isso significa que o Senhor te separou, te consagrou e está te dando poder nessa tarde. Receba poder do céu nesta tarde. Receba autoridade no nome de Jesus nessa tarde. Aleluia, porque a cura há na fé, na oração e no jejum. A oração significa comunhão com Deus, igreja. Significa intimidade com o mestre. Aleluia. E o jejum significa você se apartando das coisas boas dessa terra, que é o alimento, para se encher das coisas melhores ainda, que é do alto, buscando as coisas espirituais, as coisas celestiais. E o homem sem fé, sem oração e sem jejum, igreja, é oco que nem um ovo quebrado. Ele prega, ele pula, ele sapateia, ele roda, mas nada acontece a não ser barulho. Nada acontece a não ser barulho. Você que está aí me assistindo nesta tarde, você está na prática da fé, da oração e do jejum? Se está, tem poder. Se você estiver na prática da fé, da oração e no jejum, você tem poder. Porque uma vez Jesus te deu a fé, mas quem conserva a fé é você. Jesus, ele te deu a fé. Jesus, ele me deu a fé. Mas quem conserva a fé viva dentro de nós somos nós. Através de quê? Oração e jejum. Busca incessante pelas coisas do alto. Quer ser cheio de poder? Quer ser cheio do Espírito Santo do Senhor? Comece a buscar as coisas lá do alto. Porque o Senhor, ele fez o vaso para encher. O Senhor, ele fez o vaso para dar autoridade. O Senhor, ele separou o vaso porque ele viu que o vaso, ele sabia, aleluia, onde botar o vaso. E o Senhor te trouxe nessa tarde para te dizer, aleluia. Receba autoridade da parte de Deus nessa tarde. Receba poder da parte de Deus nessa tarde, igreja do Senhor. Porque aqui tem uma igreja que tem fé, que ora e que jejua. Aleluia. Se a igreja tem fé, ora e jejua, há poder. O Senhor te dá poder para expelir demônios. Aleluia. O Senhor te dá poder para resistir o desejo da carne. Aleluia, o Senhor te dá poder para que você tivesse chegado aqui nesta tarde. Aleluia, e você é privilegiado porque o Espírito Santo lhe trouxe nessa tarde. Para te dizer, receba poder do alto. Receba poder do alto, igreja. Porque um crente com pequena fé, um crente quando ele está com a fé cambaleada, igreja, ele fica assim, ó, não vou para o círculo de oração. Ore por mim, irmão. Não vou buscar a Jesus. Ore por mim, irmão. Jesus tem um plano na tua vida. Será, irmão, que ele tem? Eu tenho fé que ele tem. Isso é um crente que a fé dele está cambaleada. Mas aquele crente que tem fé, ele se levanta da sua casa e vem para o círculo de oração adorar. Porque enquanto você adora, Deus derrama poder na sua vida. Enquanto você busca, Deus derrama sabedoria. Enquanto você vem e se prostra diante dele, ele começa a dar livramento, ele começa a abrir porta, ele começa a te mostrar o que você nunca viu. Mas isso é o crente que vem buscar.
Isso é o crente que ora, isso é o crente que jejua, isso é o crente que ele faz questão de estar no ciclo de oração, ele faz questão de estar no culto da família, ele faz questão de estar no culto de oração. Isso aí é um crente que a fé dele está inabalável. Aleluia, o vento vem, ó, mas fica que nem a palmeira, vai e volta. O crente que ele tem fé, que ele ora e jejua, nada pode abalar a sua vida. Balança, né, meu presbítero Josinaldo? Balança, mas não cai. Aleluia. O crente sem essas 4 características é um crente sem poder dos céus, igreja. Mas eu creio que nesta tarde chegou aqui crente com poder do céu. Crente que busca o poder do céu, crente que tem autoridade, crente, aleluia, que tem comunhão, crente que tem fé, igreja, e a certeza de que Deus vai operar e fazer um milagre na nossa vida. Por esses dias, igreja do Senhor, eu estava cabisbaixo. Eu disse ao Senhor, eu vou parar. Eu disse ao Senhor, eu vou parar, eu não aguento mais não, Senhor. Porque quando você quer andar diante do Senhor, orando, buscando e jejuando, aleluia, você não consegue ver, igreja do Senhor, coisas erradas não. Você não consegue ver não. Mas eu disse ao Senhor, eu vou parar, Jesus, não aguento mais não. Mas o Senhor me trouxe nessa tarde para te dizer, tu é um barro na minha mão. Eu faço como eu quero e eu entendi o que Jesus falou comigo. Então o Senhor também está falando com você nessa tarde que está aí na rede social. Você é barro e é na mão do oleiro. Você é escolhido e escolhida do Senhor. Por isso que Ele me trouxe aqui para te dizer, receba poder do céu nessa tarde. Receba poder do céu nessa tarde. O crente sem essas características, irmão, é um crente sem poder do céu. Então que nessa tarde a gente passe mais a orar, a buscar, a dizer ao Senhor que Ele é grande nas nossas vidas, que só Ele nos pode dar poder, meu presbítero Paulo, porque a gente entende também que os discípulos era carne, era falho que nem nós. Então às vezes a gente quer cambalear, a gente quer sair, e às vezes a gente prega que os discípulos, não é? Tentando tirar a autoridade dos discípulos, mas eles eram carne que nem nós, né, meu presbítero Josinaldo? Então eles também tremeram na fé, porque a autoridade que Deus deu a ele era imensa, grande. E a autoridade que Deus está derramando na sua igreja hoje é grande, é tremenda. Então comece, aleluia, a renovar a sua fé. Comece a oração. Se estava orando pouco, ore mais. Se parou de orar na madrugada, comece a orar em dobro. Se estava jejuando só uma vez no mês, ore uma semana completa, jejue. Porque o Senhor, Ele quer encher, Ele quer dar autoridade. O Senhor, Ele quer encher o vaso, mas Ele só pode encher o vaso quando o vaso estiver em condições de ser enchido. O Senhor, Ele não dá autoridade se não for do jeito que Ele quer que esteja. Já foi dito aqui, embora que quebre na mão dele o vaso, Ele faz de novo, mas tem que estar do jeito que Ele quer. Não do meu jeito, não do seu jeito. Não do jeito que a igreja quer, mas é do jeito que Ele quer. E quando chegar do jeito que Ele quer, Ele derrama poder, Ele derrama unção, Ele derrama sabedoria, Ele derrama cura, Ele dá autoridade, igreja. Porque onde há um crente fiel com autoridade, o diabo vem da esquina e bate retirada. Ele não tem ousadia para chegar perto de um crente fiel. Não tem. E quando ele chega, que ele é ousado, e quando ele chega é para ser envergonhado. Eu espero que a igreja tenha entendido a mensagem nessa tarde, em nome de Jesus. Porque eu também recebi a mensagem, Deus ministrou ao meu coração. Você pertence a mim, não faz mais o que você quer. Então eu entendi a mensagem, porque muitas vezes a gente quer parar. Agora imagine os discípulos escutando isso de Jesus. Vocês são incrédulos, até quando eu estarei convosco? Até quando? Agora imagine se eles se entristeceram ou não. Muitas vezes é na minha e na sua vida, igreja. Muitas vezes a gente quer parar porque escutou algo, porque viu algo, tenta consertar e não pode. Aí começa a dúvida, a fé começa a ser abalada, aí começa. A fé começa a cambalear, e os pensamentos vêm. Aí começa, o inimigo começando a trabalhar. Mas o Senhor já disse nessa tarde aqui,
que fomos separados para a glória do nome dele. Nada vai impedir o agir de Deus na nossa vida, irmãos. Nada. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente de Deus e do meu pastor Fagner, do meu pastor presidente, que é difícil pregar a palavra do Senhor, igreja. Se você acha que é fácil, faça um desafio, venha pregar a palavra de Deus. Eu peço à igreja que fique de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E saia daqui crendo da autoridade que o Senhor está lhe dando nesta tarde, igreja. Você não pode estar vendo com os seus olhos carnais, mas pela área espiritual o Senhor está te dando autoridade. E se você não está recebendo autoridade nessa tarde, o Senhor está te convocando para ter mais fé, firme, mais fé, ore e jejue. Porque quando chegar como Ele quer, Ele vai derramar autoridade na sua vida. Amém? E assim, posso fazer a oração, meu pastor? E assim, curve sua cabeça, feche seus olhos, para que a gente possa orar, igreja, nessa tarde. Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelos louvores, pela sua presença, pela sua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a condição de te escutar uma palavra como essa. Muito obrigado, Senhor, por esse renovo espiritual neste lugar. Oh, Senhor, derrama autoridade sobre os teus filhos. Aleluia, dá autoridade à tua igreja, Senhor. Nos dá o dom da fé, Senhor, para que possamos estar firmes e alicerçados na tua presença. Oh Deus, só o Senhor, Pai, tem poder para derramar na tua igreja. Só o Senhor pode dar autoridade aos teus filhos, Senhor. E nada pode nos deter, Senhor. A gente com o poder do alto. Que nessa tarde, Senhor, se chegou algum crente com a fé pequena, Senhor, derrama o dom da fé. Se chegou alguém nesta tarde, Pai, coxando em dois pensamentos, retira o pensamento e estabelece ele, Senhor, na tua igreja. Oh, Senhor, se alguém chegou nesta tarde, Pai, com a incredulidade, que já caiu por terra em nome de Jesus, porque aqui há uma igreja que ora, aqui há uma igreja que tem fé, e aqui há uma igreja que jejua. Se tem essas três características, oh, Pai, há poder, assim tua palavra nos diz, Senhor. Continua nos conduzindo, Pai. Continua nos ajudando, Senhor. Continua, Senhor, nos guiando à mansão celestial. A tristeza vem, Senhor. As dúvidas também vêm, Senhor. As pedras de tropeço aparecem, Senhor. Mas Tu és o Deus que tira tudo do caminho para o Teu servo passar, para a Tua serva passar, Senhor. Eu não sei, Pai, o que a Tua igreja precisa, mas o Senhor precisa, Senhor. O Senhor sabe, Pai, nesta tarde. Então vai dando, Senhor, autoridade aos Teus filhos. Aleluia, estratégia para que vá tudo bem, aleluia, na vida de cada um, Senhor. Vê também aquele, Senhor, que ficou em casa, que não pôde vir, Senhor, por algum motivo, mas deseja estar em tua casa, deseja estar prostrado nos teus pés, Senhor. Visita neste momento e dá autoridade. Visita esse ministério, Senhor. Visita nosso pastor presidente, pastor Fagner. Ele precisa, Senhor, da tua direção. Ele precisa ser guiado por ti, Senhor. Ele precisa da tua instrução, ó Pai. Aleluia, para que ele ensine a sua igreja a chegar na mansão celestial. Para que ele ensine, Senhor, a tua igreja, Pai, a chegar, Senhor, diante dos teus pés, adorando, glorificando e exaltando, Senhor. Aleluia, glória a Deus. É assim que eu te peço, Senhor. Te agradeço e te engrandeço em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus.